A arte da empregabilidade, usando experiências pessoais e profissionais para crescer na carreira. Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso vídeo sobre empregabilidade. Hoje, vamos explorar um tema muito importante: como podemos usar nossas experiências pessoais e profissionais para continuar crescendo na carreira e manter sempre as portas abertas, mesmo quando mudamos de emprego. A mudança é uma constante no mercado de trabalho e, com isso, vem a necessidade de nos reinventarmos. Para ilustrar isso, vamos contar a história de um jornalista que, ao longo da sua carreira, teve que adaptar-se às novas demandas do setor. Antes de mergulharmos na história do nosso jornalista, vamos entender o que significa realmente empregabilidade. Empregabilidade é a capacidade de um profissional de conquistar e manter um emprego. Não se trata apenas de ter um bom currículo ou de ser um bom candidato para uma vaga. A empregabilidade envolve uma combinação de habilidades, experiências e atitudes que permitem que você se destaque no mercado de trabalho. A chave é cultivar uma mentalidade aberta, que nos permita ver as mudanças como oportunidades de crescimento e aprendizado. Sempre que mudamos de trabalho, devemos avaliar o que podemos levar conosco e como podemos aplicar nossas experiências em novos contextos. João formou-se em jornalismo na metade da década de 1990. Na época, ele e a maioria de seus colegas de turma acreditavam que trabalhariam em jornais e revistas impressos, e de fato foi assim por alguns poucos anos. Mas logo o jornalismo online começou a predominar, e João, que usava a internet somente para pesquisas e para se inserir nas primeiras redes sociais digitais, de repente se viu obrigado a aprender sobre criação de sites e, o mais importante, sobre a lógica dos meios digitais. Durante a faculdade, a internet tornou-se presente na vida de João ainda como uma coisa distante, e para ter acesso a ela era preciso agendar horário na biblioteca da universidade pública, justificando a finalidade do acesso. Basicamente, era para ter acesso a livros e revistas que o ajudariam a escrever seu TCC. Assim que se formou, entretanto, João rapidamente comprou um computador para ter em sua casa, um daqueles computadores que os técnicos de informática compravam as peças separadas e depois vendiam para as pessoas, diretamente, sem o intermédio de lojistas e sem o acréscimo de preço de um computador de marca. Muitas pessoas no início da década de 2000 compraram seus primeiros computadores pessoais dessa forma. Essa foi a primeira lição de João sobre empregabilidade, sem saber muito ao certo aonde essa aquisição o levaria, e agindo intuitivamente, por acreditar que a chegada da internet era um caminho sem volta, João tornou-se proprietário de um equipamento de produção, de uma ferramenta. Quem leu Marshall McLuhan ou já ouviu falar a definição célebre deste autor de que o meio é a mensagem, a essa altura da nossa história já está entendendo que o fato de João ter um computador para uso pessoal, que poderia se transformar em uso profissional, transmitiu uma mensagem importante para os empregadores. Ao usar seu computador para estudar sobre internet e redes sociais, João estava dizendo que, mesmo tendo nascido antes do início da era digital, ele estava atento e disposto a se adaptar à nova realidade. Nesse ponto da história é interessante fazer um paralelo com a história de Maria, também jornalista e colega de turma de João. Portanto, ambos se formaram na mesma época, mas tiveram algumas diferenças no percurso profissional. Enquanto João foi trabalhar com jornalismo impresso, escrevendo sobre esportes, experiência que o levaria à posição de editor do caderno de esportes de um importante jornal diário, Maria foi trabalhar com assessoria de imprensa, atividade que predominaria ao longo de sua trajetória. Como João, Maria também contava com um computador próprio desde o início da popularização da internet, mas seu uso se restringia a eventuais pesquisas. Nem mesmo a fase de redes sociais como Orkut chamaram a atenção de Maria, e o que ela sabe hoje sobre essa importante rede social restringe-se aos memes criados e compartilhados pelos saudosistas de comunidades do Orkut. Não é preciso dizer que no decorrer dos anos Maria passou a ter dificuldades para encontrar emprego, por não ter experiência em jornalismo diário e por não ter acompanhado o desenvolvimento das redes sociais, o que a deixava atrás dos novos jornalistas e assessores de imprensa que chegavam ao mercado dominando a criação de conteúdo para a internet, primeiro para uso pessoal, e depois estendendo essa habilidade para uso profissional. Sim, se você criar conteúdo para suas redes sociais digitais pessoais, você tem uma habilidade importante, que pode ser aproveitada pelo mercado de trabalho.
Mas se você foge das redes sociais por acreditar que elas são o demônio, dificilmente conseguirá uma colocação nessa área. É preciso achar um meio termo. Redes sociais digitais podem, sim, ser o demônio, se você as usar por tempo demais, e se seu círculo social se restringir a elas. Mas se você usa com moderação, para rir um pouco, para acompanhar a vida de familiares distantes ou mesmo de uma personalidade que você admire, é possível manter uma relação saudável. Dizem que meia hora diária de uso de redes sociais pode deixar a pessoa mais feliz. Sabemos que quem trabalha com isso usa muitas vezes mais esse tempo, e isso pode se tornar tóxico. Se for o seu caso, procure manter relações presenciais com as pessoas, e busque hobbies analógicos, como ler um livro, ir ao cinema e ao teatro, além de praticar atividades físicas diárias. É possível manter-se atualizado sem adoecer. Mas é preciso muita força de vontade. As redes sociais foram desenvolvidas para passarmos cada vez mais tempo nelas, e passam por atualizações constantes para que seu uso continue aumentando. O Brasil tem altos índices de uso de redes sociais, e isso sem dúvida é preocupante. Mas também é fato que as empresas cada vez mais usam redes sociais para marcar sua presença digital, e se antes ter um site era essencial, hoje já não basta. É preciso estar presente em redes sociais, e se você for um pequeno empresário ou trabalhar para uma pequena empresa, é claro que será difícil estar presente em todas as redes sociais. É importante, porém, escolher as redes sociais que mais fizer sentido para você, aquela em que seu público está, e manter publicações constantes e de qualidade nesta única rede. Conforme o orçamento for aumentando, você aumenta também o investimento na presença em outras redes sociais, para aumentar o alcance de sua marca. Essa é a lógica das redes sociais, e deve ser a lógica de quem quer manter sua empregabilidade, mesmo que não trabalhe diretamente com comunicação. Cada vez mais médicos, nutricionistas, advogados e muitos outros profissionais estão entendendo que é preciso manter-se no meio digital, e isso abre uma ampla frente de trabalho para os próprios profissionais, que podem se especializar e assim servir de modelo para seus colegas, inclusive oferecendo serviços personalizados ou mentorias, mas também para outros profissionais que pretendam prestar serviços. Por isso, abra sua mente para as redes sociais, e inverta a lógica. Deixe de ser escravo ou escrava delas e as coloque para trabalhar a favor de seu bolso. Até o próximo vídeo e obrigada por acompanhar até o final. Você deu um importante passo para aumentar sua empregabilidade e, em consequência, sua renda.